Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Sextou, Donizete. Com muita tensão no Oriente Médio, o Irã atingiu um hospital em Israel. Donald Trump diz que vai decidir se ataca em 2 semanas. E existe a União Europeia, que está tentando furar, né, essa bolha para tentar intermediar um cessar-fogo. Muita expectativa, né? Bom dia, bom trabalho para você. Bom dia, Matheus. 8º dia de guerra. Matheus, o mundo como a gente conheceu não existe mais, né? É por aí. Aquela história do multilateralismo, que você vivia respeitando um outro país, mundo globalizado, negócios em comuns, esquece. Isso aí acabou. A gente vive numa guerra, Matheus. É guerra na Ucrânia, é guerra em Gaza, é guerra contra o Irã. E a gente sabe que o mundo hoje está totalmente diferente do que foi, né, Matheus? Depois da Segunda Guerra Mundial, em 45, respeito aos outros países, tendência de se aliar. Hoje os Estados Unidos abandonou a Europa, ela que se vire. E a Europa está querendo, a União Europeia querendo chegar a um acordo com o Irã e o Iraque. O Donald Trump volta, ele é um retrocesso político. O governo americano, que tinha um papel de chefe e intermediar, de impedir guerra, ele está o tempo todo fazendo ameaças, e isso tudo acontecendo, Matheus, gera uma crise mundial muito grande na economia, né? Já não era bom, piora, né? É por aí. Por aí. Vamos ver, 8º dia de guerra, e ontem o Irã disse que tentou acertar um prédio público de segurança e acabou atingindo o hospital, que é o maior da região sul do Israel. Todos os pacientes tiveram que ser transferidos. O Irã nunca imaginou entrar numa guerra e sofrer esse processo de destruição que está vivendo, né, Matheus? Pois é, Donizete, os ataques continuam, mas como eu disse, a expectativa é de que os ministros das Relações Exteriores do Reino Unido, França e Alemanha, conhecidos aí como E3, se reúnam, né, nesta sexta com o ministro das Relações Exteriores iraniano Abbas Araqi, ok? Vamos esperar. Ok, vamos ver o que é que vai dar e torcer que essa guerra passe, vira a página. Vamos virar a página, Donizete, e falar dos grandes problemas que enfrenta o nosso Brasil. 7h24, o presidente Lula resolveu falar na última quarta-feira, Donizete, e falou muito, né? Ele tá dando entrevista podcast, você viu mano a mano, né? Isso. E ele acha que tá bem. O Lula não concorda que tenha risco a reeleição dele, que ele não tá vendo a crise com o Congresso. Ele tá achando que tá tudo bem. Vamos ouvir ele aí, Matheus. Vamos começar falando sobre o IOF, Donizete, já que é o assunto da vez, é assunto de economia, juros voltou a subir. A gente nem falou aqui, mas lembra, né? 15, quarta-feira, o Copom definiu 15% ao ano. É um absurdo. É o segundo juro mais caro, né, Matheus? É um absurdo. Muito. É um assalto à mão armada no meu bolso e no seio do povo cearense brasileiro, Matheus. Viu, Donizete? E a manchete da Folha hoje é difícil. Escuta só, gastos sob Lula 3 crescem em ritmo de quase o dobro da arrecadação. O próprio governo antevê a possibilidade de um colapso na prestação de serviços públicos por falta de recursos já em 2027. Então você imagina só, o governo está com a mão na cabeça e a gente vai ouvir agora o que foi que o presidente Lula falou sobre essa questão do IOF e a arrecadação. O IOF do Haddad não tem nada demais. O Haddad faz com que o Haddad quer que as BETs paguem imposto de renda, que as FATECs paguem imposto de renda, que os bancos paguem imposto, tá? Não é imposto de renda, é pagar um pouquinho só, pra gente poder fazer a compensação. Porque toda vez que a gente vai ultrapassar, sabe, o arcabouço fiscal, a gente tem que cortar do orçamento.
Então, se eu tiver que cortar 40 bilhões do orçamento de obras, de rua, para saúde, para educação, eu tenho que ter uma compensação. O IOF é um pouco para fazer essa compensação, sabe? Então nós estamos pegando os setores que ganham muito dinheiro, que pagam muito pouco. As BET, nós estamos saindo nós queremos, eles pagam 12, nós queremos que pague 18. Eles ganham bilhões e bilhões e bilhões e bilhões. Não querem pagar. As FATECs hoje são quase que uns bancos, não querem pagar. Então essa briga nós temos que fazer, gente. Sabe, não dá pra gente ceder toda hora. E agora, Donizete? Ele quer criar esse imposto, mas o Congresso não quer. Ele não vai ganhar essa guerra, Matheus. Ele falou mais, né? Falou sobre eleições, tá, Donizete? Bora ouvir. Deixa eu lhe falar uma história bem carinhosa assim, Semai. Eu tenho dito para minha mulher e tenho dito para meus companheiros, eu não sou um candidato meu. Eu não sou um candidato meu. Eu quero ser candidato. Não, eu não sou um candidato meu. Eu, se estiver no momento eleitoral, com a saúde que eu estou hoje, com a vontade que eu estou hoje e com a disposição que eu tenho, tá? Eu serei candidato para ganhar as eleições. Que a extrema-direita está procurando adversário, está procurando. Eu vejo todo dia nome. Eu vejo Tarcísio, eu vejo Ratinho, eu vejo Caiado, eu vejo Zema, todo dia está procurando. Todo dia estou procurando. Não tem nenhum problema. Pode procurar candidato que eles quiserem. Se eu for candidato, é para ganhar as eleições. Tá? Porque eu, se depender do meu esforço físico, da minha consciência política, a extrema-direita não vota a governar esse país. Olha aí, Matheus. Donizete, ouviu aí, né? Viu aí a segurança? É isso. Confiança dele. Agora, o Ciro Nogueira acha que ele não é candidato. O candidato é Haddad, Camilo ou Rui Costa. É a opinião do presidente do progressista, que é co-presidente da União Progressista, Federação União Brasil Progressista. O Lula está dizendo que é candidato para enfrentar o Tarcísio, que teve na negócio Marcha por Jesus, né? Marcha para Jesus, exatamente, Marcha para Jesus. Ele é candidato, quer ser candidato, o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. E o problema lá é que o Valdemar da Costa Neto quer ele no PL. Ele é filiado ao republicano. Viu o que é que vai dar? O Lula falou mais. Saiu em defesa da Cristina Kirchner, da Argentina, que está presa, vai ser presa. Houve uma manifestação e Cristina Kirchner está indo para a cadeia por corrupção. Vamos ouvir, Matheus. Acho que eu aprendi de berço isso. Eu gosto de tratar as pessoas bem. E eu gosto de fazer amizade. Esses dias eu liguei para Cristina Kirchner. Ela foi condenada. Eu liguei para ela para prestar minha solidariedade. Ela até chorou. Eu falei, Cristina, eu estou te ligando porque eu quero que você saiba que a minha amizade com você não era porque você era presidente ou eu era presidente. A minha amizade com você é porque eu sou gente e você é gente. Sabe? É assim a minha vida, querida. Pode ter certo que a minha relação com você é assim, Mano Brown. Gosto de você porque você é gente. Tá certo. Tem dúvida, Matheus? Não, nenhuma. Tá tudo certo. Nem eu. Próximo assunto. Próximo assunto, Donizete. Já que a gente está falando sobre essa questão da economia e tudo mais, os aposentados ainda estão sofrendo por conta dos descontos, né, Donizete? Por conta desse roubo, na verdade. Não vamos dizer que é desconto não, porque foi roubo que aconteceu, mas a expectativa é de que ainda esse ano possa acontecer o ressarcimento dessa grana, né? Você acredita nisso, Matheus? Pois é, do jeito que as coisas estão indo, Donizete, não sei não, hein? O relator do caso, desse processo, do projeto de lei, é cearense, Danilo Forte. Mas o governo federal, o governo Lula, está dificultando os aposentados entrarem da justiça. E não há uma informação, seguinte, são 9 milhões de aposentados roubados. Só 3 milhões requereram o direito do dinheiro. E as associações só responderam a 500 mil. E fica dizendo, eu li uma matéria nesse feriado, que a pessoa tinha um nome e lá estava outro. Aí mandou uma autorização, tipo assim,
Donizete e estava escrito Matheus. A fraude era descarada. As associações dizendo que tinha autorização. E mesmo aposentado negando que tem autorizado, o governo federal não acredita no aposentado, acredita na associação. Absurdo. Essa CPI que vai começar semana que vem, tem que escancarar essa roubalheira. As associações cearenses, a APEM e a APB, desviaram 431 milhões. Um dos sócios, o Nath Pinheiro Lima, comprou uma casa por 27 milhões à vista. Comprou uma Alfa Romeo por 10 milhões. Comprou a Ferrari por 7. Porsche. É assintoso, Matheus. É um roubo descarado. E o governo Lula não está pensando nos aposentados. Até porque uma das associações mais comprometidas é a CONTAG, que é ligada ao PT. Mas também tem associação ligada à direita. É um roubo imoral. Todo roubo é feio, mas é um roubo que mete a mão no bolso dos aposentados brasileiros que já deram tudo na vida. Vamos esperar que a CPMI vá a fundo e que o projeto de lei que devolve o dinheiro garanta o dinheiro no bolso de todos os aposentados roubados. Todos. Ninguém tem nem esse número, Matheus. Último assunto, Matheus. Último assunto, Donizete, é a polarização, né? Para o diretor do Instituto de Pesquisa Quest, Felipe Nunes, o ressentimento social ajuda a explicar o crescimento da polarização política no país. Ele falou. Vamos ouvir que a senhora entrevista ao Roda Viva da TV Cultura de São Paulo. Vamos ouvir. No caso americano e no caso brasileiro, eu acho que as evidências científicas que a gente tem, elas apontam na direção de que um dos principais motivadores desse acirramento social é o ressentimento. Quando a gente faz pesquisa na Quest, pergunta para os brasileiros, gente como você, eu não digo quem você é, eu só digo para você pensar em pessoas como você. Gente como você melhorou de vida nos últimos 20 anos ou não? Os pretos, as mulheres, os pobres no Nordeste, católicos, dizem que melhoraram de vida nos últimos 20 anos. Os evangélicos, classe mais alta, os brancos, os homens dizem que não, que a vida deles não melhorou nos últimos 20 anos. Então, há uma percepção clara diferente de dois grupos, que, não por coincidência, também são os grupos que votam num lado ou no outro. Mas o mais importante não é essa pergunta, é a próxima. Quem melhorou de vida nos últimos 20 anos? Eu não digo quem foi, tá, Pablo? Eu só pergunto. Imagine aí, aqueles que você acha que melhoraram de vida. Eles mereceram melhorar de vida? E é impressionante. Os brancos, os homens de renda alta do sul do Brasil, que são aqueles que não melhoraram, olham para o outro lado e falam assim, não, eles não mereceram. Enquanto que os pretos, mulheres, né, mais pobres, acham que sim, que mereceram. Então, há um conflito social baseado na ideia do ressentimento que é clara. Eu não estou melhorando de vida e do outro lado, quem está não merece estar onde está. Isso produz uma ideia pelo não merecimento que é de mudar a realidade. Porque se a mobilidade, se a melhora de vida tivesse ancorada no merecimento, nós teríamos a antítese da polarização, que é a construção de um projeto nacional. Não é isso que está acontecendo. Sério, né, Matheus? É uma declaração séria, viu, Donizete? Impressionante. É uma leitura aí que a gente não, só se toca quando vem a pesquisa, né? Exatamente. O Brasil, ele diz que a eleição vai ser definida por 10% dos eleitores, Matheus, diante da polarização. Porque 35% está comprometido com o PT, a esquerda, 35% com o Bolsonaro e a direita. E aí tem o pessoal que não vota, 10% define a eleição. É isso. É complicado, Matheus. Vamos pra frente. Vamos dar uma paradinha, tomar um cafezinho da cá. Donizete. Combinado. Momento Nero. Bora nessa, Donizete. O Tatá acorda quem nessa sexta-feira pós-feriado? Ciro Gomes, candidato a governador, é a manchete do Globo de hoje. E bota depois do buraquinho. Eu te disse. Mas primeiro vamos acordar. Tatá, acorda ele, vai. Ele tá no Ceará.
Já sei. Ah, mas eu te disse. Quarta-feira o Ciro estava jantando Sim. com o Roberto Cláudio no Cantinho do Frango, no aniversário do assessor de imprensa de Roberto Cláudio, jornalista Moacir Maia. Hoje o jornal Globo traz uma matéria sobre o Ciro, de que ele deve ir para o PSDB. E aí você lê a manchete e eu vou dizer da decisão da conversa do Ciro com o Tasso Gereissati. Lê a manchete do Globo e lê um trechinho da matéria, Matheus. Vamos lá, Donizete. Ciro Gomes negocia volta ao PSDB após 28 anos. Hoje, no PDT, o ex-presidenciável foi governador do Ceará pelos tucanos no início da década de 90 e é visto como um ativo para tentar o mesmo cargo em 2026. Nesse intervalo, acumulou críticas ao antigo partido, diz a manchete da matéria. Olha, Matheus, o Ciro conversou com o Tasso, tá? Sim. Olha a bomba, solta a fogo do motor, olha a bomba, Matheus. O Tasso Gereissati disse o seguinte pro Ciro. Primeiro botou o Ciro para falar com o presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo. Depois botou o Ciro para falar com Aécio Neves, que é o grande cacique do PSDB, junto com o Tasso. Aí o Tasso colocou pro Ciro o seguinte: Ciro, você veio pro PSDB. Se você quiser disputar o Planalto, ser candidato à presidência da República contra o Lula e o candidato Bolsonaro, você é candidato a presidente e eu disputo o governo do Ceará para garantir palanque para você. Tá corajoso, né, Matheus? Se você não quiser ser candidato a presidente, quiser ser candidato a governador, eu serei o coordenador geral de sua campanha. Tá dizendo que vai ser coordenador e vai ajudar a financiar financeiramente, botando dinheiro, Matheus. O Ciro riu e disse que vai para o PSDB. O Ciro é candidato à presidência contra o governador Eumano de Freitas. Para quem acha que a direita não vota no Ciro, André vota no Ciro, doutora Silvana vota no Ciro, e o Ciro tem um convite, fora o PSDB, do União Brasil, do deputado Felipe Mota, já que dia 8 de julho sai a resolução onde a União Progressista não dará palanque ao PT em nenhum dos 26 estados e do Distrito Federal. União Progressista será oposição ao PT, nacionalmente no Ceará. E quem não seguir a decisão de ser oposição será convidado a sair do União Brasil e do Progressista. Então o deputado AJ Albuquerque, que está defendendo e diz que apoiará Eumano, ele só fica na União Progressista se mudar de opinião. Também é um problema para dois deputados estaduais, Zezinho Albuquerque e João Jaime, porque eles são PT, defendem o PT, e o governo Eumano vai aceitar eles virarem oposição, com tantos prefeitos? Não acredito. Então, João Jaime, Zezinho Albuquerque e AJ Albuquerque devem deixar o PP e a Federação União Progressista. A política cearense começou muito cedo, né, Matheus? É, Donizete, tá animado. 26 começou, foi cedo. Vamos pro próximo assunto, Matheus. Vamos lá, Donizete. A política também parece estar um negócio assim meio difícil em Limoeiro do Norte, Donizete. Você tá sabendo? Olha, a maior crise em Limoeiro do Norte. Prefeita Dilmara Amaral está perseguindo dois vereadores. Michico, parece que o nome é aí. A denúncia até do vereador Cabo Bruno, é isso, é? Cabo Rubem. Cabo Rubens. Ela está perseguindo, na verdade não é ela, na verdade é o Cid Gomes e o deputado federal dela, Júlio Mano. Estão perseguindo
o governador Eumano e o PT. Esses vereadores votam no Catânio. E o Cid, perseguindo o PT junto com o Júnior Mano, proíbem que esses vereadores votem na candidatura de Valdemir Catanho a deputado estadual. Vamos se meter nessa briga não, né, Matheus? Vamos pro camarote. Mas a briga é feia. Vamos nós dois pro camarote. Vamos, Matheus. Bora juntos. Pãozinho de queijo, sexta-feira. Vamos ouvir a denúncia, Donizete. Cabo Rubem. Vamos sim. O senhor, marido da prefeita, vai acabar com a gestão dela. Se ela não tomar as rédeas das coisas, esse camarada vai levar ela pro buraco. Os senhores vejam de que forma a senhora prefeita está governando o município. Sob pressão do marido, eu apresentei uma notícia de fato ao Ministério Público, alegando que o senhor Wilson não tem condições de ser secretário. Até porque ele já foi secretário de governo, ele já foi secretário de gestão, ele já foi superintendente do SAAI e agora é secretário de obra. Ou esse camarada tá pulando de galho em galho porque não sabe fazer nada, ou então ele é o cara que sabe fazer tudo e toda a secretaria merece ter ele pelo menos por 3 ou 4 meses. E aí eu tô dizendo aqui mais uma vez, senhora prefeita, a senhora foi afastada por conta de erros e por não saber dialogar com a classe política. E se a senhora não tomar cuidado, isso aí vai se repetir. E agora com muito mais força. Porque por conta do seu marido, a senhora está vetando aqui em Limoeiro do Norte o candidato a deputado estadual do governo, que é o senhor Catanho. Prova disso, a senhora está exonerando o pessoal de Mexico, a senhora está exonerando o pessoal de Valdir. Rubinho, você está preocupado com o pessoal de Mexico, com o pessoal do Valdir? Nem um pouco. Mas eu estou preocupado com a retaliação que pode vir do governo do estado. É dessa forma que a senhora quer ganhar a duplicação da CE que liga a BR-116 ao centro de Limoeiro do Norte? Eita, Donizete. Foi pesado demais, não foi não, Mão Matheus? de pé aí, viu? Matheus, o que é que isso vai dar, hein, Matheus? O Cid Gomes já na reunião vetou Guimarães como candidato ao Senado. E aí quer impedir o Valdemir Catanho, é o candidato do Eumano. É o deputado estadual, ele é o Messias do MST e o Catanho. E ele quer barrar 2 vereadores, gente. E aí também tem que ser incluído nessa lista de esse veto o secretário de cidade Zezinho Albuquerque, porque a Dilmara vota no Zezinho. O Cid quer tudo, Matheus. Quer tudo. Que crise feia, né? E eu não sei como é que essa crise aí vai terminar, não. Cid, Júnior Mano e Zezinho fazendo a prefeita Dilmara perseguir 2 vereadores porque vão votar no Catanho. Tá feia essa briga aí. E essa história do marido da prefeita, secretário de tudo que é pasta, Matheus. Coisa feia, né? Esse vereador Cabo Rubem é de oposição, tá? E nós vamos pro camarote ver essa briga de longe de binóculo, Matheus, tá? Virando a página, dizer que a briga também tá feia para ser candidato ao Senado. Você viu? Eu postei ontem, quem foi recebido no São João de Maracanaú foi o secretário da Casa Civil, Chagas Vieira. Tem 6 candidatos ao Senado no lado do governador Eumano. Tem o Cid, que o Sérgio Aguiar, deputado Sérgio Aguiar, incide que o Cid seja candidato, apesar do Cid dizer que não é e que apoia Júnior Mano, segundo candidato. Tem Zé Guimarães, é o 3º candidato. Tem o Chagas Vieira, é o 4º. Tem o Eunício, é o 5º, Eunício Oliveira, do MDB. E tem o 6º, que é o Chiquinho Feitosa. 6 candidatos para 2 vagas. Um é do Cid, ou do Cid ou do Júnior Mano. Aí sobra outra vaga para 4 candidatos. Guimarães, Chagas Vieira, Chiquinho e Eunício Oliveira. Você quer apostar quem é o outro candidato? Se o Júnior Mano ou o Cid for com um, quem é o outro, Matheus? Eu não, Donizete. Me tira dessa.
Você tá frouxo, Matheus? Eu tô. Tá, vamos para o próximo assunto para gente terminar. Terminar, Donizete. A gente só tem 1 minuto para você falar em Canindé e Santa Quitéria. Canindé foi feio o estrago do Maurício Gomes, né? Maurício Gomes é empresário, foi denunciado. Olha, reconhecer aqui a coragem do promotor Jair Pequeno Neto. Denunciou todo esse esquema de corrupção, de lavanderia, de vereador Giovanni, do Maurício Gomes, de propina, de corrupção. E esse Maurício Gomes ainda é acusado, segundo o Diário do Nordeste, de ser laranja do prefeito foragido. Ninguém vai prender o Bebeto não, né? Bebeto Queiroz não, né, Matheus? Prefeito caçado e foragido Não, de Choró. não. Vai fazer 7 meses, Matheus. É. Eu não acho que ele esteja se escondendo bem, não. Eu acho que a polícia não quer. Eu queria entender por que é que a polícia militar e civil e a federal não querem prender o Bebeto Queiroz. Não querem nem vão, né? Porque eles sabem muito, né, Matheus? É, pois é. E aí essa denúncia do Maurício Gomes é feia. Feia demais. Uma lavanderia que envolve muitos políticos. É um negócio, envolve prefeituras do Ceará. E o promotor Jair Pequeno Neto tacou no papel, Matheus. E a outra notícia é o seguinte, você sabe, os traficantes do CV que fugiram da Rocinha, você se lembra? Lembro, sim. Pois eles começaram a voltar para o Ceará. E deram azar. O tesoureiro do CV, que é de Santa Quitéria, foi preso no dia que voltou, Matheus. Quarta-feira, não foi isso? Exatamente, Donizete. Na quarta-feira nós recebemos essa informação de que o tesoureiro do Comando Vermelho, que foi enviado para poder liderar o tráfico em Santa Quitéria e expandir para outras regiões, acabou sendo capturado. Ele é um dos caciques do CV no Ceará. A gente sabe com isso que todos os 80 famílias desses traficantes, são 30 que iam ser presos, 29, 30, estão voltando para o Ceará. A polícia fez uma mega operação na quarta-feira à noite no Pirambu, porque a suspeita é de que outros traficantes do Grande Pirambu tivessem voltado. O cerco ao CV só cresce no Rio de Janeiro e também no Ceará. Vamos ver o que é que isso vai dar. Um bom final de semana, Matheus. Uma sexta-feira com jeitão de sábado, né? Devido ao feriado prolongado, que hoje não funciona nem governo do estado, nem prefeitura de Fortaleza, nada. É ponto facultativo. A gente trabalhou e volta segunda-feira, tá bom, Matheus? Combinadíssimo, Donizete. Até lá. Bom final de semana para você também.